Internautas do Pauta Goiás e os candidatos à Prefeitura de Goiânia começaram uma nova etapa da campanha, pelo menos no rádio e na TV, Vacil, que é atacar. E aí a novidade, se é novidade, é atacar o primeiro colocado das pesquisas. Nenhuma novidade, né? Nem atacar o líder. Toda a campanha e aí, é assim. Funciona? Olha, às vezes funciona, mas também a gente observa que em muitas campanhas funciona contra também, né? Às vezes a forma de atacar e a disposição da reação do adversário pode fazer com que o atacado vire vítima. E aí tem um efeito contrário. Isso a gente vai observar nos próximos dias. As pesquisas vão indicar se vai haver queda ou não de íris, se vai ter oscilação. Só para situar o internauta, o ataque que a gente está falando é de Vanderlan, com pílulas na TV e no rádio, contra Iris Rezende. Esse é o momento. Agora, o discurso que o Vanderlan está usando. Nesse momento, uma novidade aí é o tipo de crítica que o Vanderlan está fazendo. O que parece na estratégia de Vanderlan é ele está tentando jogar a eleição para o segundo turno, né? É aquela coisa de não dá para ganhar no primeiro turno, então vamos trabalhar para ir para o segundo, porque no segundo tem elementos que podem facilitar. É uma visão dentro da campanha. No segundo turno a exposição de íris será maior e isso seria negativo. Então, várias considerações a respeito disso. Então, a estratégia é essa, jogar para o segundo turno. O ataque de Vanderlan, ele é em cima da ideia do envelhecimento de íris, da repetição. E aí as duas pílulas que ilustram bem isso, uma é da camisa suja, que vai branqueando, e a outra atirando diretamente no vice de íris, que é aquela possibilidade do íris não terminar mandato. Isso daí, nessa reta final, tem sentido porque, de fato, o Vanderlan cresceu, mas cresceu em cima dos outros nomes, não cresceu em cima de Iris Rezende. E Iris mantém uma proximidade muito grande ali daquela linha que pode, inclusive, dar a vitória aí no primeiro turno. É uma possibilidade, não quer dizer que isso esteja garantido. Daniel, tem um ponto desse ataque do Iris aí, na questão do Iris ter abandonado a prefeitura em 2010 e também ter deixado Paulo Garcia como sucessor, é que a trajetória política do Vanderlan é muito parecida. Ele deixou a prefeitura de Senador Canedo em 2010 e lá na frente apoiou um sucessor, que é o Misael Oliveira, que hoje são rompidos, né? E aí? Esse argumento funciona? É interessante, né? Porque é exatamente isso, né? O Vanderlan, e em épocas assim, o Vanderlan também deixa o governo em 2010 também, né? No mesmo ano que o Iris deixa também para disputar aquela eleição de 2010 com o governador Marconi Perillo. Então, assim, desgasta o Iris. Isso é um assunto que sempre desgastou o Iris, porque além dele deixar a prefeitura, ele deixou a prefeitura para o Paulo, que era o vice. O Paulo foi eleito depois e muita gente que quer atacar o Iris diz que o momento que Goiânia vive, as dificuldades que a cidade enfrenta tem essa relação com isso, porque ele acabou colocando o Paulo, deixando o Paulo, enfim. Então, o Vanderlan, quando ataca, ele esquece desse detalhe, né? Que ele também fez isso. Mas como foi em Senador Canedo e não influenciou diretamente a eleição em Goiânia, as pessoas deixam isso de lado. A dificuldade, a diferença pro Iris é essa, né? Que o Iris fez isso em Goiânia. E isso acabou prejudicando a cidade. Muita gente responsável, muita gente não. A gente vê a avaliação do Paulo como é baixa, e então, assim, a culpa exclusivamente é do Paulo, a cidade está assim. Quem pôs o Paulo lá? Quem colocou o Paulo? O Iris. Vanderlan não, foi senador Canedo. As pessoas não, apesar da proximidade, não têm não tem esse conhecimento de como foi a cidade de Senador Canedo. O contrário, né? O Vanderlan é muito elogiado pelo que fez em Senador Canedo. O discurso dele, inclusive, usa isso. Mas, de fato, é uma curiosidade, né? Que o Vanderlan bate numa coisa que ele mesmo fez. A vantagem para ele é que ele não fez isso em Goiânia, né? Então, ele consegue se livrar desse desgaste. O pastor Adriana Costa diz também que estuda e deve partir para o ataque. E aí tem como foco Iris e Vanderlan. Os dois por atacarem Paulo Garcia, principalmente Vanderlan. E aí? Quem mais está direcionando batida no prefeito Paulo Garcia é Vanderlan. O Iris, normalmente, ele tenta se desligar da gestão de Paulo Garcia. Vanderlan tem sido mais direto nos ataques, nas críticas à administração. Aí pode ser duas coisas: uma tentativa de reação para poder buscar uma polarização ainda nessa reta final, e a outra,
aquela tentativa também de salvar o legado do PT, de preservar, de fazer uma defesa da administração, o que o próprio PT e Paulo Garcia não conseguiram muito bem até agora, que é mostrar o lado positivo da administração do Paulo, as realizações, os feitos. Acaba que isso fica mascarado com uma ideia que foi criada de que Paulo Garcia não fez nada, não trabalhou em Goiânia. O que não é uma verdade, mas acabou se tornando um discurso muito forte contra Paulo Garcia. E aí a gente tem, nesse momento, todo mundo tenta uma última atacada. Essa reta final, faltando poucos programas aí para encerrar esse período de propaganda na televisão, no rádio, faltando aí poucos dias para terminar a eleição, é mais ou menos o seguinte: agora é tudo ou nada. Então, Vanderlan parte para uma estratégia mais arrojada para tentar tirar a eleição no primeiro turno de Iris Rezende, que está muito próxima, e Iris Rezende tenta segurar esse índice dele, talvez não, tem que ampliar um pouco mais, para aí sim garantir a eleição no primeiro turno. E a Adriana e os outros candidatos aí no afã de tentar também uma subida de última hora. Nem todos, né? A gente até, você falou de todos os candidatos, a gente já citou aqui antes, em vídeos anteriores, que o Valdir já adotou esse comportamento desde a semana passada, já vinha batendo e com esse discurso muito parecido com o Vanderlan. Sabe o que parece mais o delegado Valdir? Ele não vinha batendo, ele vinha se debatendo. É o cara que começa a cair, começa a entrar. E ele está buscando uma saída para se salvar, né? Você vendo o tamanho da descida nas pesquisas, mas tem um candidato em especial que a gente conversou, que esse segue uma linha conceitual e que não vai atacar, de apresentar proposta, que é o Francisco Júnior. Mas faz sentido, no caso específico do Francisco, faz sentido, porque o Francisco tem sido elogiado por fazer uma campanha com ideias, né, de debater ideias. Então, assim, o Francisco está bem descolado desses primeiros colocados, está bem descolado dessa discussão de primeiro turno, de segundo turno. Então, ele mantém esse ritmo dele, porque ele quer exatamente isso, quer fortalecer um discurso, fortalecer uma ideia de que ele debate as propostas, debate a cidade, né? As entrevistas dele são nesse sentido. Ele fala, não ataca ninguém. Quando ele fala da Prefeitura de Goiânia, ele descola dessa imagem, descola dessa crítica direta para o Paulo, fala da cidade como um todo. Então, parece que não encaixa no perfil dele. Até o Djalma falando no debate que ele é um padre. Isso, exatamente. Fica até estranho. Ainda tem esse detalhe ainda que fica estranho a gente ver o Francisco tão crítico assim, no sentido de atacar mesmo direto. Aquela história, se ele ataca Iris, ele está fazendo um jogo do governo. Isso. Se ele ataca o Vanderlan, ele está contrariando a base. Se ele ataca a Adriana, por que está batendo? Não tem sentido, né? No PT, que não é o adversário direto. Então, ele tem que manter um discurso mesmo, construir esse discurso de debater cidade, de ideias, porque é algo que acaba ficando marcado, né? Um candidato que debateu a cidade, que não se envolveu em críticas diretas, enfim. Então... E é o candidato que mais trabalha com a ideia de um plano de governo que foi pensado. Pois você só não pensado só não foi estudado. Foi estudado, mas o programa de televisão não mostra não isso. Consegue, não transmite isso. Ele não tem essa... se a gente conversa com ele, conversa com ele nas entrevistas, observa os debates. O conteúdo está nele. Está nele. Mas o programa não conseguiu traduzir o que ele tem de conhecimento. O programa dele tem essa falha mesmo, né? Ele tem muito conteúdo, mas na hora de passar, que é a hora que ele tem ali de passar no programa eleitoral... o programa na TV, né? Especificamente, que é onde a gente tem mais observado. Ele tem mais tempo que o delegado, ele tem 1 minuto e 17, quase 1 minuto e 20, o delegado tem pouco mais de 50 segundos, e o programa dele não é tão propositivo assim, é um programa mais... Chama a atenção por alguns aspectos, como o vídeo, o selfie... Mais detalhes técnicos, né? Menos de conteúdo. Pela facilidade dele com a tecnologia, talvez seja o que mais tem essa facilidade. Então, esses aspectos têm positivo o programa, mas realmente o conteúdo está nele. Quando ele é desafiado para isso, aí aparece bem. Assim como a Adriana, quando também vai para o debate, não para o confronto, ela mostra um conhecimento, assim como o próprio Djalma, quando ele se dispõe a discutir algumas questões, ele consegue fazer um debate, mas acaba fugindo. Nesse aspecto, Francisco leva uma vantagem muito grande no momento em que ele aparece. Pois é, isso a gente pode discutir até em outros momentos, em outros vídeos.
Mais alguma coisa para acrescentar? Não, né? Por enquanto não, mas vai ter muito, beleza, né? Para final tá animado. Pois é, internauta. Mais informações você acompanha aqui no Pauta Goiás e também no Pauta Goiás TV.